Olá, meus irmãos, que o Eterno nos abençoe. Queria falar sobre a última ceia, o pouco tempo que restava para Yeshua ensinar aos seus discípulos, que eles tiveram um intensivão andando 3 anos e meio com o Mestre. E restava pouco tempo, e mesmo todo esse tempo eles largaram tudo para seguir o Mestre, que o tempo era pouco e muito eles tinham a aprender. Mas em todo esse tempo, chegou o último dia, a ceia, e Yeshua sabia que eles não estavam prontos. Yeshua sabia que eles não estavam preparados. Yeshua sabia que a hora era pouca, que lhe restava pouco tempo. E ele escolheu passar então esses últimos minutos, essas últimas horas com os discípulos na última ceia, né? E enviou ali então os dois discípulos para fazer os preparativos. E Yeshua estava angustiado, né? Estava triste. Mas o relato que eu quero tratar aqui, que ele sabia que ele ia ser rejeitado pelo povo, que mesmo o povo tendo visto tantos sinais e milagres, o povo não aceitaria ele. Eram poucos, por uma multidão que o cercavam, portanto, ver tantos milagres, tantos foram os feitos, eram poucos que iriam seguir, e até aqueles que estavam o tempo todo, em tempo integral com ele, não estavam preparados, não tinham entendido até aquele último momento, mas naquela ceia, Yeshua, como um mestre que ele é, ele passa um ensinamento em silêncio. Na última hora, no último momento, ele passa um ensinamento em silêncio para os discípulos, que até então ainda não tinham entendido, porque eles discutem, eles brigam entre si, como está falando, como está narrado. Deixa eu ver aqui no versículo 31, no versículo 12. Eles, do versículo 38, eles não estavam preparados porque eles discutiam ainda quem ia sentar à sua direita, à sua esquerda. Está, acho que em Marcos 9, acho não, em Marcos 9, vamos ler aqui um pedacinho. Marcos 9, o versículo 30. Depois de deixarem aquele lugar, atravessaram a Galileia, e Yeshua não queria que ninguém soubesse, porque estava ensinando os Talmud. E lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos de homens que o matarão. Em 3 dias, e 3 dias depois de ter sido morto, ele ressuscitará. Mas eles não entenderam o que quis dizer e tinham receio de lhe perguntar. Chegaram em Cafarnaum, quando Yeshua estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo durante a viagem? Eles, mandando com o mestre, eles não entendiam, eles achavam que o reino é ali, que Machia, os outros pensavam e eles também. Mesmo Yeshua sempre repetindo, sempre falando, eles achavam que o reino, Yeshua ia tomar o reino. No último momento que ele dá um ensino que eles entendem, e tem todo aquele processo, e só com a descida, qual é a confirmação deles entenderem, deles serem, quando eles são selados pela Arua? Só ali então que eles entendem, porque Yeshua disse, quando eles recebessem a Arua os ensinaria tudo e os faria lembrar de tudo que eles viveram andando esses 3 anos e meio com Yeshua. Fariam lembrar tudo o que foi ensinado. Mas até então, sem Arua, mesmo andando com Machia, sem Arua eles não entendiam. Por mais que eles compreendiam, eles estavam mais à frente do que os outros, mas eles só entenderam quando eles receberam a Arua. E Yeshua, mesmo andando com o Mestre, então não adianta só andar com o Mestre. Temos que andar e continuar com o Espírito, com a Arua dentro de nós. É muito profundo quando você vai analisar a última ceia, o último momento com o Senhor, os ensinamentos com o Senhor. Quando vê cada passagem, que cada um escreve algo, que um lembra, no outro versículo tem, que o outro vai e que esquece. Mas vamos terminar de ler aqui.
durante a viagem, no 34. Mas eles ficaram calados, porque no caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ele se assentou, chamando os 12, e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, deve se tornar o último e o servo de todos. E aí vai que ele vai e ensina. Então, eles ainda achavam que o reino, igual tem em outra passagem, fala que a mãe vem e lhe pede para o que é João e Filipe sentar, né, à direita e à sua esquerda, que é os filhos de Zadai. Né, em Mateus fala que a mãe vai e lhe pede para que se sente, okay, como está falando aqui, ó. Então os filhos de Zadai se aproximou de Yeshua com sua mãe, e ela se prostrou, e aí faz o pedido. Ele responde: prometa que quando você se tornar rei, todos eles pensaram que era ali naquele momento. Estes meus 2 filhos se sentarão à sua direita ou à sua esquerda. E Yeshua vai e lhe responde, né, que que eles não podem beber do cálice que ele ia tomar. E aí os discípulos, tanto que eles lhe disseram: podemos. Ele lhes disse: sim, vocês beberão do meu cálice. Todavia, assentar à minha direita e à minha esquerda já é definido pelo Pai. Não cabe a ele conceder Yeshua, mas o Pai. Esses lugares foram preparados para pertencer a quem o meu Pai designou. Então, a palavra, a gente tem que se aprofundar e pegar cada detalhe. Ele já estava falando, começou o tribo ali com ele. Eles passariam, não se preocupe não. Vocês vão sentar à minha direita, à minha esquerda, no cálice que ele vai beber, que é de ser perseguido, de ser humilhado, de não entenderem a palavra, de não querer se santificar, se separar, de aceitar a palavra. Eles iam beber, mas não naquele momento, que ia ter a hora, mas não aquela hora. Então, o Senhor é maravilhoso. Mesmo os discípulos, naquela última ceia, ele estava angustiado por andar com os discípulos e saberem que eles não tinham preparo nenhum. Mesmo andando com todos os ensinamentos, aqueles discípulos ali estavam ainda naquela euforia que seria ali agora o momento do reino. Eles não entenderam nada, só na última ceia. E como que Yeshua, ali angustiado, porque ele ia deixar os discípulos que ele amava e todo aquele povo que ele amava aqui, e eles ainda não estavam prontos. Ele sabia que seria traído, ele sabia que iria ser negado, que Pedro iria negar, né? Porque ele amava os seus discípulos. E a incapacidade de seus discípulos de entender seu chamado, a natureza do reino, ali brigando entre si, quem vai ser o maior no reino do céu. Quem vai ser maior, ainda brigando, discutindo, quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda. E aquela noite ali não foi fácil. Seu coração estava angustiado. Yeshua tinha muito a dizer, mas ele ficou em silêncio ali. Como o que eu vou passar? E ele ensina. No último momento, nesse momento do Pessa, da ceia, ele dá um ensinamento. Ele, então, fica em silêncio. Seus discípulos, então, estão ali a fúria, porque Yeshua não é daquele jeito. Yeshua já tinha passado outros Pessa com Yeshua. E com certeza foi uma grande festa, porque é uma festa linda, uma festa de alegria, não é? De alegria da libertação. Mas aquela foi diferente. Yeshua estava angustiado, estava triste, calado. Então, o Yeshua senta ali, todos ali reunidos. Eles estão ali sem entender nada. E vê Yeshua daquela maneira, mas continua na realidade. Ele achava que ele estabeleceria o seu trono e que aquilo ali ia passar. Era só um momento que alguma tristeza veio. Eles achavam como todos ali. Deixa eu ver o texto que tem aqui. Como todos os outros, e até os próprios discípulos indaga Yeshua, falando, achando que ele não é ele que vai, como até hoje os judeus, por isso que não acreditam em Yeshua, né? Porque Yeshua veio e morreu. Eles acham que se Yeshua veio e morreu, ele não é o amado, aquele que sentaria no trono.
Mas, na verdade, Yeshua, é melhor o texto, que não adianta eu falar e não mostrar o texto. Espera ainda que eu vou. Então, o texto fica em João 12. João 12, aqui na parte do... Vamos ler aqui para a gente trazer o entendimento do 12, vamos ler a partir do 30. Yeshua, vamos do 27. Agora estou angustiado. O que posso dizer? Pai, salva-me desta hora? Não. Por esta razão é que vim a esta hora. Direi isto: Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorificarei antes e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovoado. Outros disseram: Um anjo lhe falou. E Yeshua respondeu: Esta voz veio não por minha causa, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o governante deste mundo. Quanto a mim, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Yeshua é nosso imã, é nossa conexão. No 33, ele disse isto para indicar o tipo de morte que ele sofreria. O tempo todo ele falando, mas os discípulos não conseguiam conectar, porque eles estavam presos ao quê? A palavra que está aqui no 34. A multidão que respondeu, Yeshua falou para os discípulos, a multidão respondeu, aprendemos na Torá que o Messias permanecerá para sempre. Como você diz que o Filho do Homem precisa ser levantado? Que precisa ser levantado, porque eles sabiam que era morto, como a serpente lá no deserto, não é? Eles não entenderam, como todo o povo e os discípulos ali também. Por isso, e até hoje, eles não creem. Por isso, e naquele tempo ali também, a multidão respondeu, aprendemos na Torá que o Messias permanecerá para sempre. Como tem vários textos, né? Aí no 35 fala, e Yeshua lhe disse, a luz estará com vocês por mais um pouco de tempo. Andem enquanto tem a luz, ou as trevas os surpreenderão. Pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Enquanto vocês têm luz, ponham sua confiança na luz. E aí ele vai relatando. Então, Yeshua ali neste momento, todos eles e até os discípulos têm esse mesmo pensamento do povo. Mesmo aquele discípulo que era 24 horas grudado no Messias. 3 anos e meio. Se for calcular quanto tempo dá. Quanto tempo nós ficamos em conexão com o Pai. Aqueles homens eram imersos, era uma imersão total, era uma techuvá diária com o Messias. E mesmo assim, eles não entenderam por que faltava ali algo. Mas Machia tinha que passar os ensinamentos, mas eles não tinham a capacidade, como esse mundo corrompe o homem. Mesmo andando com o Messias, o mundo corrompia com os dogmas de homem, com ensinamentos errados, com querer enxergar com os nossos olhos, que às vezes a gente tem que pedir para ver com os olhos do Pai, com os olhos do nosso Mestre. Então, só depois, como vou relatar aqui no final. E então, Yeshua, naquele momento ali da ceia, a didática que ele usou, ele ali quieto, em silêncio, a didática. A pessoa, quando ele ia passar o pêssego, quando ele era convidado, né, quando tinha um hóspede, tinha o mestre ali, tinha um empregado, um servo, para que viesse e lavasse os pés, né, dos convidados. Mas ali naquela casa não teve ninguém, e ninguém ali como eles não tinha aquela intenção como foi ensinado. Quem era o primeiro? Yeshua sempre ensinou que era servir. Mesmo assim, Yeshua falando, eles não aprenderam que era o servir.
que ele veio para servir e que eles também tinham que servir. E ninguém ali se prontificou em lavar os pés de ninguém. Esse foi a hora que o último ensinamento de Yeshua, eles aprenderam ali, eles ficaram perplexos. O mestre. Então Yeshua ali pega, né, a vasilha que tem, eu não vou narrar, mas tem o texto, depois quem quiser ler, tá no 13, eu só vou começar a ler aqui no 13, só o começo. Um pouco antes da festa do Pêssar, Yeshua sabia que havia chegado o tempo em que passaria deste mundo para o Pai, tendo amado seu povo, que estava no mundo. Ele os amou até o fim. Eles estavam no jantar e o adversário já havia colocado o desejo de trair Yeshua no coração de Judá ben Simão de Quiriote, e Yeshua estava ciente de que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. Então se levantou da mesa, tirou algumas peças de roupa e amarrou uma toalha em volta da cintura. A seguir, como nenhum dos discípulos fez, ele falou: agora eu vou ensinar, eles vão aprender. E é o que ele faz? Com certeza, todos eles e o próprio e esse Yehudá, né, Judas de Iscariote, que ele com certeza achava que ele viria para ficar, e ali eles ficam todos surpreendidos. O que ele faz? Ele pega os utensílios, tira a roupa e amarra a toalha em volta da cintura. Ele se aproxima de Simão e então ele começa ali a lavar os pés. E com certeza lavou, e pelo fato aqui de citar Yehudá, ele lavou primeiro os pés de quem? De Yehudá. E todos os outros 11 ficaram perplexos vendo, como é narrado pela interpretação de texto. Ele narra de Yehudá que o adversário já tinha entrado nele, que ele já tinha começado as negociações já de trair. Porque ele já via, algumas palavras, ele já via alguma coisa que Yeshua, como ele já tinha falado antes, como está no texto ali do 12, ele já começa as negociações ali. Porque quando ele fala da morte que vai ser muito, ele falou: não é, então isso aí não é o Messias, não. Porque na Torá fala que ele, Yeshua, vai vir, vai ficar, o trono de Davi, ele vai viver, ele vai reinar aqui nessa terra, ele vai ficar e vai reinar. Vai colocar tudo debaixo dos pés dele, todo mundo. Então, ele já começa ali a duvidar e já começa a fazer o plano e já procura. E aqui, como é narrado no começo aqui de João, Yehudá é que tem seus pés primeiro lavados. Ó de quem ele lava primeiro os pés? Daquele que vai traí-lo, que já está no seu coração, que o adversário já plantou a semente. E todos os 11 ali então ficam ali perplexos vendo aquilo, paralisados, que eles começam a humildade. Olha o mestre servindo aos discípulos. O mestre não querendo ser o maior. O mestre servindo ao menor. O maior servindo ao menor. Então ali, com certeza, e Yehudá tendo seus pés, os discípulos todos ficam quebrantados com aquela cena. Ele lavando os pés ali, lavando os pés de Yehudá, que ele começou com Yehudá, os outros 11 todos ficam ali perplexos, lavando os pés. E já o de Yehudá foi diferente. Quando Yehudá vê aquela cena dele lavando os pés, um rei, lavando os pés dos que tinham que servir a ele, entra no coração ali, ele usa esse instrumento para ensinar. E em silêncio ele ensina. E só que o Pai, com seu amor profundo, esse ensinamento não entra no coração e Yehudá ali fica já como se diz, uma palavra aqui para encaixar, ele vê na real que a condição em que Yeshua estava, ele não era o mestre, ele não era o Messias. Com certeza ele diz: certamente um de vocês, depois, ele fala que o trairá. Só que Yehudá, que já tinha seus pés lavados, ele ali naquele momento ele tem a certeza já que Yeshua não é o Messias. E ele já põe a certeza quando ele estava tendo os seus pés lavados por Yeshua. Ele coloca no seu coração e nada tira.
Yehudá, que é da tribo de Dan, ele é da tribo de Dan. Ele já bota no seu intento ali, quando ele tem seus pés lavados pelo mestre. E ali ele pensou, se ele faz isso, de fato ele não é o Messias, ele não é nosso rei. E então ele vai e cumpre ali, sai a negociação e Yeshua vai ter aquela palavra. Tudo começa depois de lavar os pés, que tem aquela parte lá de Pedro. Então tudo ali já se conecta, o clima continua pesado. O clima continua pesado. Que Yeshua não era daquela maneira, mas ali era um momento de Yeshua, que ele sabia que a sua hora era chegada, ele sabia o que ele tinha que passar, o que ele teria que suportar, mas ele não fez a vontade dele, não importa, que ele sabia a dor que ele ia sentir, o desprezo das pessoas, e ele fala do bocado, fala ali da traição, para todos depois ter a memória. Os discípulos nem entendem, acham que está indo ali para comprar alguma coisa, é alguma ordem do Senhor. Os discípulos nem entendem. Mesmo ele falando, ó, quem comer do bocado, quem eu molhar aqui e dar o bocado é o que vai me trair. Eles, a pessoa vai e executa o que está no seu coração, o que tem que fazer. E ele faz, ele sai para executar. E Yeshua continua ali, o clima continua pesado. Então, com o clima pesado, Yeshua começa a dizer, que acho que está no versículo 14, não se turbe o coração, ele dá uma quebrada, para trazer um pouco de alento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Mas mesmo assim, Yeshua falando, com o diálogo, não é? Filipe, mesmo assim tem esse diálogo. Filipe aqui disse, Filipe e Tomé, que acho que está nessa passagem do 14. Filipe e Tomé, só estou trazendo aqui no que está vindo na memória. Ele ainda não entende. E Filipe diz, Senhor, não sabemos para onde vai. E Yeshua falando, contando de tudo o que ele passou, da lavagem dos pés. Mesmo assim, o que Tomé, vamos ver o que Tomé primeiro fala, que é no 5. Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? Senhor, não sabemos para onde você vai. Como podemos saber? Eles ainda estavam pensando o quê? Que era algum lugar aqui. Que Yeshua ia para algum lugar aqui. Como podemos saber o caminho? E Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. Porque ele estava falando que não é que ele era Deus, é porque ele veio executar toda a vontade do Pai. E tudo que ele falou não era dele. Tudo que ele veio falar, tudo que ele veio passar e falar, era a vontade do Pai. E no 8, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso será o suficiente para nós. E aí Yeshua replica, tenho estado com vocês. Yeshua estava o tempo todo com vocês e eles não viram. Eles não viram Yeshua. Não viram o Pai em Yeshua. Filipe do mesmo modo. E disse o que eles fariam. Aquela era a posição. A qualificação qual que era? Que fala no versículo 16. No 16 fala da qualificação para o reino. Vamos ler. A qualificação que ele vem fala da Ruach HaKodesh, que fala que o Espírito vive em vocês, que está no versículo 16 e 17, que aí eu não vou ler, eu só vou para resumir o texto. Aí ele fala da qualificação, que ele fala quando ele vai falar do texto que ele vai para o Pai, mas que ele enviará o Consolador. E quando o Consolador vier, que é o Espírito Santo, que era o HaKodesh, ensinará tudo e os faria lembrar de tudo que eles viveram e eles entenderiam, porque a Arua habitava neles, mas a Arua ia permanecer neles. E aí
eles entenderiam. Essa é a qualificação para o reino, para entender o reino, para ser salvo. Não adianta ter só o espírito de vida, que eles tinham o espírito de vida como todo ser humano na terra. Mas aquele que está aqui vivo e não tem o espírito do Deus vivo, não entende. Como os discípulos ali andaram com Yeshua 3 anos e meio e andou com o mestre e eles não entendiam. O Yeshua falava e não entendia nada. Então a aula termina com a tarefa de casa. Sem o Espírito Santo, os discípulos estariam desqualificados, destinados ao fracasso. Então, que nós possamos estar neste tempo, o tempo do fim começou lá, e nós estamos na última hora. Busquem estar imersos com o Espírito vivo e com o Espírito de Deus. Peçam a Arua, quem não tem, busque ser batizados, ser imersos na Arua, porque a Arua está aqui. E o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, esse ensinamento é profundo e a gente tem um pouco de entendimento por que Yehudá, qual foi o motivo que levou de Judas, da tribo de Dan, trair Yeshua. Como todos os outros, todos se afastaram dele. Todo mundo fala, esse aí é tanto que quando foi crucificado, a maioria lá crucificam. Porque falou, não, se fosse o Mashiach, ele não ia morrer. Se fosse o Mashiach, ele ia ter o reino dele. Todos pensando só no terreno. E hoje nada é diferente. As pessoas só buscam o que é terreno, o material. Não evolui, não procuram ser ricos de mente, não importa. As pessoas só ficam buscando o ter aqui, desta terra, não evolui. E só com a Arua, com o Espírito Santo, é que nós vamos ser qualificados para entender a palavra do Senhor. Só lendo com o Espírito Santo. Então busquem, pedem para ser imerso no Espírito Santo de Deus. Busquem o batismo, é importante nas águas, mas busquem ser imersos, que é esse Espírito que dá entendimento. Ser batizado, quando a gente ora, nada é comum. Quando você você sente a dor do outro, você chora com os que choram e se alegra com os que estão alegres. Esta é a palavra que eu senti de trazer, porque é profundo esses pontos, é muito profundo estes pontos. A importância de ler toda a passagem de Yeshua aqui nos Evangelhos, de entender o sofrimento de Yeshua e de entender também o procedimento e o andamento dos discípulos. Cada um tem seu processo, cada um de nós tem seu tempo de aprendizado, mas que nós possamos nos apressar em aprender e não viemos ser criança no entendimento. Em nome de Yeshua. Então, o foco desta palavra é buscar a Arua, é ter a Arua dentro de nós o tempo todo. O foco dessa palavra é esta, é que na mente deles, dos discípulos, e eles estavam focados somente em um viver para esta vida aqui terrena, o material, a competição, o status, a posição. Você vê que se você for ver trechos e partes dos versículos que eu vou deixar no descritivo, para juntar e ler o que cada um, o Espírito faz lembrar cada um e cada um escreve. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, que naquele momento eles não estavam entendendo. Eles estavam achando que o reino era ali agora, naquele momento. E Yeshua falando tantas vezes que ele seria morto, que seria entregue aos goins, que seria entregue às nações e as nações escarneceriam dele. Então, no dizer, não foi os judeus entregou. Aquele que manda matar tem culpa e o que mata também. Então fica essa briga, os judeus matou, fulano matou. Não, todos nós, nações e o povo israelita, né, o povo hebreu, todos, ele veio para morrer por todos, pelos povos, de dois povos farei um. Então eles não entendiam, esse é o foco desta palavra. Ele só estava naquele momento apresentando ali a mensagem do Pai, né? Quando eles
receberem a Aruach HaKodesh, mas ele entristeceu, porque por ver, em tantos os momentos, mesmo ele andando com Yeshua, eles não entendiam. Yeshua se entristeceu. Como às vezes a gente tem um filho, ensina o filho, a gente se entristece. Yeshua tinha Aruach, tem Aruach, pois desceu, né, sobre ele quando ele foi imerso, desceu e ficou, permaneceu. Nós nascemos com o Espírito do Pai, mas não é o suficiente. Nós precisaríamos, como Yeshua teve que vir, morrer, voltar para o Pai e enviar o Consolador. Não é isso? Eles saíram dali e pregaram. Quando eles estavam andando com Yeshua, Yeshua passava do Espírito dele. Ele estava com o Espírito da Aruach sobre ele. Ele passava, mas não era o suficiente. Mas eles saíram, eles pregavam, eles curou enfermos, não é? Eles expulsaram demônios, eles saíram evangelizando. Como Moisés orou com imposição de mãos, não foi dado aquele conselho, que ele estava sendo muito pesado ali aquele cargo, e ele recebeu o conselho do seu sogro, e ele orou por 70 juízes, separou 70 homens, e passou ali por imposição de mãos o espírito que estava sobre ele, o espírito dele sobre esses 70, e eles realizaram a obra que ele estava executando. E os que eles não podiam resolver, eles passavam para Moshe, mas não é o suficiente. Como não foi suficiente só andar ali com Yeshua, tá passando com o Espírito de Yeshua, eles tinham que receber, eles tinham que buscar, e para isso tem que ter uma busca. Eles precisavam, e nós, nesse tempo, nós precisamos, para ter um entendimento, a cada dia ter a busca de ser imersos pelo Espírito Santo para entender a palavra. Não foi diferente. Moshe também fez isso. E Yeshua teve isso. Não é suficiente ter só o Espírito. Tem que ter uma busca contínua e tem que ser imerso sobre o Espírito. E Yeshua tinha o Espírito sobre ele. Mas os discípulos não, eles não entendiam. Eles ficavam assim, entendia. Estou aqui, tipo, mas vem como estás. Mas Yeshua, como falei, ele ensinou em silêncio. Ele deu essa última lição. Não é? Em resumo, trazer o reino do Pai para dentro de nós, para dentro deles, e que eles vivessem o reino. Eles não estavam entendendo porque Yeshua morreria. Se na Torá fala, como os outros também, como Yeshua ia morrer, se na Torá fala que ele reinaria aqui, no trono de Davi, eternamente. E naquele tempo, como hoje, também o nosso povo também espera, né? Que venha um e reine, eles não creem no Mashiach, que o Mashiach morreu. Como hoje, só pensavam que na glória terrena, não entendeu a profecia de Isaías, do servo sofredor. Eles nem lêem esse texto lá de Isaías, né? Do cordeiro que morreu para cobrir a vergonha, o pecado de nossos pais, Adão e Eva. Não entendeu na libertação da escravidão lá do povo do Egito, Peça, o cordeiro que tinha que morrer para eles viver, para eles serem livres, o cordeiro para trazer vida. Não entenderam? Aquela serpente sendo levantada ali no deserto, e é dito que como aquela serpente levantada no deserto, o libertador, Salvador, seria levantado. E várias outras passagens da Torá. Aquela serpente ali, não quer dizer, hoje é te dar ela assim, aquela serpente levantada ali não foi uma coisa boa, não. Aquela serpente ali que picava aquelas pessoas, foi o modo que que Moisés teve delas serem salvas, porque já existia lá o caduceu, né? O bastão de caduceu. Lá no Egito eles conheciam, lá eles tinham o Deus da ciência, da cura, eles tinham esse culto que é antigo da mitologia lá grega, eles tinham esse culto. E aí, por isso que foi profetizado, como aquela serpente ali, que foi levantada no deserto para aquelas pessoas que picavam, que eram picadas pela serpente, olhando para aquela serpente ali, elas viviam acreditando na ciência humana. Mas aqueles, porque eles ficavam murmurando, porque eles eram picados pela serpente.
porque eles eram desobedientes, eles não confiavam no Deus Criador, eles não acreditavam no Deus que os tirou, que os libertou do Egito, ficava só querendo voltar para ser escravo, voltar para os seus pecados, para os seus commodities. Ah, lá estava tão bom, tinha pepino. Não queria o Deus de ser livre, de libertar sua mente. O mover do Senhor é grande, meus irmãos. Por isso que foi levantado. Ele já conhecia esse culto à ciência, ao Deus do caduceu lá, ó, a serpente, a encantadora, as purias que vinham cá com as suas picadas de serpente, injetando seu veneno que disse que era para curar. Então, aquelas pessoas murmuradoras para não morrer, se olhasse para aquilo ali, é a cura terrena, é a busca lá da ciência. Mas aqueles que não precisavam, Abraão, Moisés, quer dizer, Arão, seus filhos, não precisavam olhar para aquilo ali. Moisés fez aquilo ali para aqueles incrédulos. Então procure aí os deuses com D minúsculo aí, ó, seja curado com seus deuses aí então. Para vocês viver, ter uma vida aqui terrena. Mas eles não precisavam porque eles não eram picados, porque eles criam no Senhor. Eles não precisavam olhar para aquela serpente ali, o caduceu, não. Então a gente tem que entender a simbologia, o significado de todas as coisas. O mal pegou as coisas do Pai e usurpa para falar que as coisas do Pai, ó, ia tudo misturado, ó, para enganar. Não pense que a serpente, que o maligno ela joga limpo, ela é honesta porque ele mente. Ele é mentiroso desde o princípio e ele usa as coisas do Pai. Então nós temos que estar esperto, não ser criança, buscar conhecer a verdade nos liberta. Não é isso? Outra, tem tantas passagens na Torá que está lá falando os dois bodes. O bode, um que era para expiação e o outro bode emissário, que os dois tinham que morrer. E o tempo todo está na Torá do sacrifício que tinha, sim, que Yeshua viria para morrer pelos seus pecados, pela expiação, que sem sangue não há vida. A semente tem que cair na terra, tem que morrer para produzir. Eles não entenderam a sua missão, não conseguiam entender. Tudo se cumpriu. Quando Yeshua então fala, então eles fogem, tudo se cumpre, Yeshua morre, eles vê naquela lavagem dos pés, eles começam a entender. Eles sobem no monte, Yeshua ora por eles, que está lá, acho que é em João 17, eu acho que está falando. Então Yeshua faz aquela oração ali e o traidor já vem lá com a tropa para levar Yeshua, que ele conhecia muito bem, porque Yeshua orava muito naquele lugar, ele se reunia muito ali naquele lugar. Então, eles todos fogem e se escondem sem entender como é o Mashiach. Como assim? Fica sem entender. Todos escondidos, com medo. Não é isso? Então aqui, neste plano, ele é morto. Ele fica 40 dias. Ele fica 3 dias, que fala que ele vai ao Sheol e leva cativo o cativeiro. Aos 3º dia ele é ressuscitado, fica 40 dias e os encontra. Ele vai lá, ele junta novamente, ele vai lá atrás dos dois que estão no caminho de Emaús, tem um encontro com eles, fala para eles voltar. Ele junta, que começa a se espalhar, ele junta novamente seus discípulos e dá a ordem, não saia de Jerusalém. Ficam lá juntos, ficam aí, até se cumprir. Eu vou para o Pai e enviarei a Ruach HaKodesh, não é? Que os lembrará de tudo que vocês viveram e os fará entender. E a Ruach HaKodesh veio, né? No final de que a Ruach HaKodesh veio? No final, ele ficou 40 dias, faltava 10 dias. No final da contagem do homem, Yeshua morreu no Pessa, ressuscitou ao 3º dia, depois ficou mais 37 dias, né? Completando assim os 40. Aqui, e ele ficou aqui 40 dias ressurreto e voltou para o Pai. Então, eles voltam fortalecidos ali de ver aquela majestade de Yeshua voltando para o Pai. E juntos eles voltam e esperam mais 10 dias. E eles reunidos em oração. A Ruach HaKodesh desce no Pentecoste, após os 50 dias, no final da contagem do homem, que era um Shabat festivo, eles estavam lá reunidos orando. Não é isso?
E Aruach HaKodesh desce ali e eles compreendem, eles têm a intenção. Quando foi entrega da Torá, lá quando eles saíram do deserto, não é isso? E Yeshua ali, só que Yeshua não estava morto. Yeshua vive. Como foi lá na entrega da Torá, nos 50 dias, Moisés subiu ao monte. Na descida do monte, ele ficou 40 dias lá. Na descida, o povo estava todo lá festejando, fez o bezerro de ouro, ó nosso Deus. E naquele dia, 3.000 almas, na entrega da Torá, naquele dia, 3.000 almas morreram. E ali, quando Yeshua foi morto, ficou os 40 dias, nos 50 dias, no mesmo tempo, na entrega da Torá, Yeshua subiu ao céu, na mesma época da entrega da Torá. Não é isso? E ali na entrega da Torá, como as 3.000 almas que foram mortas, nos 50 dias do Pentecoste, 3.000 almas se salva, que Pedro vai lá, faz a pregação, e eles falam cada um na língua de cada povo, de cada nação que estava ali reunido, que era uma época festiva. Era esse dia de Shabat, de Pentecostes. 3.000 almas se convertem, volta, acredita, recebe a Aruach HaKodesh, são batizadas na mesma hora. Elas são salvas. 3.000 almas lá no deserto morreram. E 3.000 almas quando Yeshua, quando a descida da Aruach HaKodesh, 3.000 almas se salva. Nada em vão na palavra. Tudo se fecha, tudo está conectado. Então engula este livro, meus irmãos, como está em Apocalipse. Engula esse livro. Leia. Não fique só buscando dos homens. Tenham suas experiências próprias. Busque a Aruach HaKodesh. Pastor nenhum vai te salvar. É Yeshua. Busque ele, busque entender, busque estar cheio da Aruach. Não só está imerso, que a Aruach não saia. Evite o pecado, porque a Aruach é sensível. Porque aquele que tem o espírito da Aruach, por que Yeshua não podia morrer? Porque ele tinha o espírito do Pai dentro dele. E se você tiver o espírito do Pai, você vai ser ressurreto como Yeshua está. Então engula esse livro, como está em Apocalipse, na sua boca será doce. Ai Deus é amor. Sim. Sou vitorioso. Sim. Ele perdoa todos os meus pecados, quer doce, isso e aquilo. É o começo só. Mas quando você engole, quando chega no seu estômago, é amargo. Quando você absorve, quando você começa a cumprir as leis, os mandamentos, entender a seriedade da palavra e a alegria da salvação, aquilo ali você não vai querer mais gerar frutos de morte. Você não vai querer mais se misturar. Você vai querer ser separado. Você vai querer ser santo. Você vai ter uma mudança de vida, de comportamento, de ser como Mashiach, de ler e buscar entendimento. O que quer dizer aqui, meu pai? De não dar o seu pé para fora de casa sem antes orar, sem antes falar: Pai, me guarde. Pai, o que o Senhor quer que eu faça, Pai? Me direciona a minha vida, eu vivo para ti, ó Mestre. Você vai ter uma transformação. As pessoas não vão te entender, porque você engoliu, é amargo. Você sabe que você não pode praticar as coisas que o mundo pratica. E você vai se tornar um veneno para muitos. Pode ser até pessoas de perto de você, que convivem com você, porque você só quer falar de Deus, você transborda a palavra, você procura viver a palavra na sua boca de dia, andando, ao levantar, ao deitar, ao comer, ao comer com seus filhos. Tudo vai ser da palavra do Senhor, como está escrito, como tem que ser. Oh, meus irmãos, que vocês engulam esse livro. Vai ser amargo, mas busque a cada dia se aprofundar, a ter essa intimidade, a ser cheio da Aruach HaKodesh. Pois o Espírito Santo não morre. Quem tem o Espírito Santo não morre. Exemplo, Yeshua não ficou morto, porque ele tinha o Espírito Santo, ele era imerso o tempo todo. Que nós temos que... Ele é nosso exemplo. Quando nós descobrirmos que nós somos luz e que nós podemos transformar este mundo, o mal vai querer nos matar, vai querer te matar, vai querer que você fique longe, vai querer fazer de tudo para te difamar.
E o mal a cada dia está descobrindo. E eles vão vir para cima de nós. Porque quando eles descobrirem, porque eles sabem que nós, buscando e vivendo como Yeshua nos ensinou, a gente pode queimar este mundo. O sal da terra, o santo, a luz, pode transformar este mundo. Então, meus irmãos, quem é que vai acabar com este mundo? É quando nós estivermos todo ao ponto de sermos transformados, tivermos no ponto de estar imerso na rua, busque a rua o tempo todo, nós vamos transformar este mundo. Esse mundo que jaz no maligno e resta pouco tempo para ele, por isso ele está tão veloz nas armadilhas, na cilada. Ele não quer que você se limpe, que você se transforme, mas seja luz. Engula o livro, busque a rua o tempo todo e não deixe que a rua se afaste de você. É isso, para completar o que eu senti no meu coração. Como está aqui, eu vou só ler para encerrar com esta palavra que está em João 14, que fala sobre a descida da rua. Eu lhes disse todas estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, Aruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo isto e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que lhes deixo é Shalom. Dou-lhes minha Shalom, não a dou como o mundo a dá. Não se deixem perturbar, como diz, não se turbe o vosso coração. Nem fique com medo, não turbe o coração com as más notícias. Não tenha medo das tormentas, porque os discípulos, quando eles eram presos, quando eles eram chicoteados, eles ficavam alegres, tu bebendo o cálice de Yeshua, que Yeshua disse que nós todos os que seguem ele, beberia do cálice que ele bebeu, de ser choteado, de rir na sua cara, ô santinho do pau oco, ô crentinho, ô isso não existe, ô você seria ridicularizado. Você seria tido como louco. Fiquem alegres os discípulos quando eram chicoteados, quando eram presos. Eles ficavam alegres. Eu estou bebendo o cálice de Yeshua. Hoje o povo tem medo. Não, Apocalipse não, eu tenho muita coisa para fazer. Vixe, não, vixe, sofrer, ser perseguido. O povo quer viver igual ao mundo. O povo quer viver igual ao mundo, com as vestimentas do mundo. Com as vestimentas dentro da casa do Senhor, igual ao mundo. Você, quando faz o outro pecar, a cobiça é pecado. Quando você usa uma roupa que faz o outro pecar, você também peca. Então a gente tem que ter cuidado com tudo. Sede santo, separado. Se separem, se santifique. Receba a rua. E cuide para que ela não se afaste de você. Em nome de Yeshua. É o que eu peço para mim. E é a palavra que eu quis deixar. Quis trazer, meditando nela, que vou deixar os textos, leiam, meus irmãos, se encham, vamos desejar ardentemente que o reino do Messias seja concretizado, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, em nome de Yeshua.